Ministério quer dizer serviço. Aquele que sente de Deus o chamado em sua vida deve primeiro desenvolver, ser treinado na igreja local. Eu não sei se já você ouviu alguém falar assim: eu tenho um chamado, eu amo missões, mas só fica sentado no banco, não faz nada, mas ama missões. É chamado por Deus? Não é. Porque quem é chamado por Deus sente um desejo de ser útil na casa de Deus. E todo aquele que Deus chamou é o chamado interno. O chamado interno vai falar de convicção. Eu tenho convicção de que foi Deus que me chamou. Isso é o chamado interno. Eu não preciso que ninguém acredite que eu sou chamado. Eu sou chamado por Deus porque eu tenho convicção do meu chamado. Eu não preciso que ninguém me elogie. Eu não preciso que ninguém bata no meu ombro e diga: você é um servo de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo testifica com o meu espírito que eu sou alguém que foi chamado por Deus. Então, nós não dependemos de possibilidades, nós não dependemos de oportunidade nenhuma para ser chamado, porque se o chamado é interno, é um chamado de convicção, você não depende do seu estado hoje, de como está a tua situação hoje, porque você entende que uma hora ou outra Deus vai mandar te chamar, porque o Espírito Santo já falou. Mas também o chamado é um chamado externo. O que seria isso? É um chamado que a igreja deve confirmar. É um chamado que o pastor da igreja deve ver. Entendeu? Primeiro, um chamado interno. Pode acontecer o que for, eu tenho convicção. Mas além da convicção, eu tenho que ter serviço. A igreja tem que ver o meu chamado. O pastor da igreja, o ministério, deve ver em mim quando olhar alguém que é vocacionado. Então, todo aquele que deseja ser útil na casa de Deus, primeiro, tem que ter convicção. Segundo, tem que ter serviço. Que Deus desperte a sua igreja nessa noite.